guarda para o céu de luz. A família que vence na vida, pois deu uma guarida a Cristo Jesus. A família que está na terra, mas sempre em guerra contra o tentador. É Jesus que nos dá a vitória, lá de sua glória está nos contemplar. Eu pertenço à família de Deus, é verdade. Lá no céu descansar. Jesus disse em sua palavra: eu vou para o céu preparar-vos lugar. Jesus disse em sua palavra: eu vou para o céu preparar-vos lugar. Quando Cristo a igreja buscar e arrebatar este povo para o céu, os irmãos que estão preparados serão arrebatados como Enoque foi, pra gozar no infinito além todas as bênçãos que tem para os santos seus. Estas são muitas bênçãos sem par, que irá gozar a família de Deus. É verdade, eu pertenço à família de Deus. Eu irei lá no céu, lá no céu descansar. Jesus disse em sua palavra: eu vou para o céu preparar-vos lugar. Jesus disse em sua palavra: eu vou para o céu preparar-vos lugar. Graças a Deus. E eu creio que este lugar já está pronto. Graças a Deus. 465, e após estaremos dando oportunidade para um hino especial. É o 465 do nosso cântico pequeno. A porta é Jesus. Graças a Deus. E nós temos entrado por esta porta. Louvado seja o nome do Senhor. Deus olhando do céu para a terra não viu nem o justo sequer. Até mesmo os seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Obrigado, Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Aleluia. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu sua mão. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela
passou, sim, e ela passou. É verdade, Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. E a porta é Jesus. Mais uma vez, Deus é tão bom. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos entrado por Ele, através dEle, por esta porta. E nós estamos neste caminho, esse caminho de luz, que nos levará àquele dia glorioso, o dia do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, temos um hino especial. Vamos dele? Então vamos dar sequência aqui, que eu também estou despreparado para cantar especial hoje. Vamos cantar o 510 do nosso cântico. 510. Graças a Deus. Glória a Jesus. Na vida dos salvos tem sim muitos problemas, mas vale a pena ser crente. Amém? Vale a pena ou não? Amém? Graças a Deus. Vale a pena porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Na vida dos salvos tem muitos problemas, porém as vitórias são muitas também. Transborda de gozo quem ama Jesus durante a jornada. É tão glorioso levar nossa cruz. É verdade. Se vale a pena ser crente, se vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente, se vale a pena ser crente. No mundo de trevas o crente padece, porém as promessas de Deus não se esquece. Com Deus vai morar sempre eternamente, com esta certeza. Cantemos, irmão, sim, vale a pena ser crente, sim, vale a pena ser crente, sim, vale a pena ser crente, embora critiquem e zombem da gente, sim, vale a pena ser crente. A segunda estrofe. Aleluia! No mundo de trevas o crente padece, porém das promessas de Deus não se esquece. Com Deus vai morar sempre eternamente, com esta certeza. Cantemos, irmão, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente. Sim, vale a pena ser crente, embora critique
que zombem da gente. Sim, vale a pena ser crente. Graças a Deus, vale mesmo, vale a pena ser um cristão, um servo do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Vale a pena sim, graças a Deus. Bondoso Deus, nosso amado Salvador, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem concedido a cada um de teus filhos até aqui nesta noite. Continua operando no nosso meio, abençoando, Pai, toda a reunião, toda a palavra que ouviremos nesta noite ainda, que o Senhor possa estar no controle aqui, ó Pai. Também abençoando teus filhos que estarão ofertando nesta hora, abençoando, recompensando cada um deles. Assim nós oramos e te agradecemos no teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças te damos. Tu és maravilhoso, ó Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ó Deus, te agradeço pelo dia que eu entrei aqui pra te louvar, pelo mar de rosas que me deste. Quero para sempre te adorar. Verdade, Jesus. Eu te peço agora que tu abra, sim, ó Pai, os nossos corações, coração de cada um de nós, e ao te receber sinta alegria. De amor, Deus de amor, escute a minha voz. Oh Senhor, eu quero em ti vencer, para mais poder te agradecer. Só os instrumentos solando, aleluia. E nós agradecemos sim, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor concedeu a nós, e que o Senhor venha abrir os nossos corações, ó Pai, para receber de Ti a Tua palavra. Que o Senhor venha falar com cada coração, conforme, ó Deus, as nossas necessidades. Em nome de Jesus te pedimos. Aleluia, eu te peço agora que tu abra, sim, ó Pai, abre do meu irmão, o coração de cada um de nós, aleluia, é verdade, que ao te receber sinta alegria. Deus de amor, escute a minha voz. Oh Senhor, eu quero em ti vencer, para mais poder te agradecer.
juntos cantando. Ó Senhor, eu quero em Ti vencer para mais poder Te agradecer. Eu Teu nome engrandecer, e o Teu nome engrandecer, Senhor. Eu Teu nome engrandecer. Aleluia. Aleluia, Ele merece o melhor de cada um de nós. Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando nesta noite, que Deus possa falar também aos nossos corações, através da sua palavra, e ao solo somente crer, tudo é possível, somente crer. Feche os seus olhos, curva a sua fronte, e nós estaremos recebendo o pregador, William de Oliveira, será trazendo o recado do Senhor aos nossos corações. Obrigado, Pai, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela vida de cada um que veio, ó Pai, aqui está na Tua presença, na Tua casa. E que o Senhor possa mais uma vez estender as Tuas mãos de misericórdia em favor de cada um de nós. E dê a cada um, ó Pai, o que nós precisamos, no nome de Jesus Cristo. Sim, somente crer, tudo é possível, somente crer. Te agradecemos, Senhor, bendizemos o Teu nome nesta noite maravilhosa, quando estamos na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa continuar sendo, ó Pai, o vigor em nossas vidas, sendo o ar que nós respiramos, falando espiritualmente, que possamos encontrar graça diante da Tua presença aqui. É o que nós orando te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. E como tem sido essa reunião conduzida até aqui, que o Senhor continue através da promessa que uma vez foi dada aos santos, nos ajudando e nos abençoando. Também abençoar a leitura da Sagrada Escritura, edificando ela e vivificando ela em nossos corações. Abençoe cada irmão presente aqui e também os que estão acompanhando através da transmissão, que todos possam ser grandemente abençoados e alcançar a graça diante da Tua presença, pois é o que orando pedimos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Paz seja convosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Amém. Deus abençoe. Participação do irmão Patrick no louvor, os músicos, todos que têm contribuído para que esse culto pudesse se realizar aqui nessa noite. E também a sua presença aqui garante que a palavra de Deus não volta vazia, e a palavra de Deus, ela encontra o seu lugar, né? Você veio aqui porque você crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo. E eu espero que mais uma vez nós seremos grandemente abençoados. Se Ele continuar nos dando o que nós recebemos aqui, uma pequena porção daquilo que Ele tem para derramar sobre a sua igreja, né? Nós recebemos aqui no domingo passado, e eu creio que isso vai continuar, porque é promessa e nós queremos, e Ele tem para dar, não é, Moisés? Então, com certeza, vai continuar isso fluindo em nossos corações. A gente conversava com alguns irmãos durante essa semana, né, até o dia de hoje, e vendo como que Deus é maravilhoso, como que Deus é tremendo.
como que o poder de Deus excede todo entendimento e supera expectativas. E a melhor coisa que tem é quando você faz alguma coisa e aquilo supera as expectativas. É igual a pessoa que planta, né? A pessoa planta, ele espera uma boa colheita, mas quando ele colhe ali acima da média que ele esperava, há uma satisfação, há um regozijo, há uma alegria, e assim é o que nós temos. Nós não estamos aqui contristados, desanimados, porque estamos enfrentando lutas e problemas e coisas que se levantam, né? Nós estamos aqui animados porque a palavra de Deus tem se cumprido em nossas vidas. E aqui é um bom lugar onde nós viemos para ter um encontro com a palavra. Vai ter a escolinha das crianças? Então nós vamos ler a escritura para ganhar o tempo, para as crianças também ter mais tempo ali na sala, né? Vamos colocar em pé e nós vamos ler aos Efésios capítulo 4. No livro de Efésios, no capítulo 4. E o título da pregação dessa noite é Querendo o aperfeiçoamento dos santos. É justamente o que está aqui no verso 12 do capítulo 4 de Efésios. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Glória a Deus. Deus possa abençoar, né, todos que estão aqui, se há algum visitante também, seja abençoado nessa noite. Fico feliz de ver, numa quarta-feira, a igreja bem assistida, né, irmão Zé do Carmo? É muito bom. Deus abençoe e possa cada dia te dar esse desejo, porque não é uma cumplicidade, para uma cumplicidade que você vem aqui. Você vem aqui para adorar o seu Pai, o seu Deus, para ter um encontro com Ele. Você tem um encontro dia a dia, mas aqui você tem comunhão um com o outro, não é? Vamos ler? Aquele que, começando no verso 10 do capítulo 4, verso 10 do capítulo 4. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Que a leitura da palavra seja vivificada em nossos corações. No nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos, as crianças podem então ir para a classe, e Deus abençoe também as professoras, os irmãos que sempre cuidam, né, dessa parte, instruindo ali as crianças, que possa também ter ali um tempo maravilhoso e abençoado. Deus abençoe os músicos também pela compreensão. Eu quero tomar um pouco aqui o tempo, não quero delongar muito, mas Deus, como a gente tem visto, como vocês que acompanharam o culto, e até eu recomendo, quem não assistiu o culto de domingo aqui, domingo passado, eu recomendo que você possa acompanhar, que você possa assistir. Foi gravado, foi transmitido na segunda-feira, e quem sabe, né, pode ter uma sequência daquilo que Deus tem feito no nosso meio, porque não é o personagem que vai fazer isso, mas é a vontade perfeita de Deus,
cumprindo na vida de cada um de nós aquele propósito que Ele tem prometido. Entendido? Amém? Então, onde nós lemos aqui, eu tenho uns anúncios aqui, irmão Jânio vai me lembrar no final. Aí eu estarei passando para a igreja. Mas vamos aqui. Onde nós lemos, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O foco para o qual nós desejamos nos deter é com a declaração que os apóstolos fez de que devemos permanecer em sua palavra. Devemos permanecer em sua palavra. Essa é a única maneira de uma congregação se desenvolver e amadurecer espiritualmente. Pois é o conhecimento e o posicionamento na palavra de Deus que dará a um determinado grupo ou a uma determinada igreja a unidade de fé e de espírito que todos necessitam ter para alcançar aquela proposta, ou aquele plano de Deus na vida do cristão, que o apóstolo Paulo veio dizendo, que é a estatura perfeita de Cristo, onde nós lemos aqui. Entendido? E para isso nós precisamos compreender. Por isso que a Escritura fala, nós não somos mais meninos inconstantes. Não somos. Nós sabemos o que nós estamos falando e onde nós estamos pisando. E nós sabemos em quem nós estamos confiados. A palavra fala, temos que ter essa certeza de saber em quem nós estamos confiados. Agora, eu nunca vou apoiar minha fé em uma placa de religião. Eu já vi pessoas fazer isso. Na década de 90, eu lembro muito bem, na década de 90, andando ali pelo lado de São Paulo, naquela parte, no interior de São Paulo, andando com um irmão um dia, ele me disse que ele gostava tanto do pastor dele, ele tinha um fulano de tal, um irmão, um pastor, como o seu pastor, e gostava tanto dele, que se ele pegasse ele bêbado, caído na sarjeta, ele levava ele para casa, dava um banho nele e ele continuava sendo o pastor dele. Tanto que ele gostava daquele pastor. Mas a fé dele não está firmada na palavra, está firmada num homem. Porque ele falou que ele podia passar por tudo isso, e eu estou falando do que eu ouvi, não estou contando história não. É relato, e eu sou responsável pelo que eu estou dizendo. É um relato de uma pessoa dizendo dessa forma. Aí eu te pergunto, onde está firmado, onde estava baseada a fé dessa pessoa? Porque se ela estiver na palavra, ele ia ver que aquela conduta não condiz com a palavra. A mesma coisa o profeta falou, ele disse assim, eu não prego uma mensagem para que ninguém me siga ou faça dela uma religião. Esse não era o intuito do profeta mensageiro da era, mas foi trazer Jesus Cristo em manifestação, dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e trazer Ele para o nosso meio. É isso que a palavra veio para fazer, e é isso que nós estamos buscando, é isso que a igreja precisa, e precisamos crescer espiritualmente falando, porque não somos mais meninos inconstantes, e não estamos também aqui para tomar aquele leite desnatado, mas nós já temos organismo para comer comida sólida. Amém? E esperamos que Deus possa cada dia nos ajudar e nos fortalecer nisso. Então essa é a única maneira de uma congregação se desenvolver e amadurecer espiritualmente. Olha, o foco para o qual nós olhamos aqui, Paulo disse que, olhe bem, isso é Paulo dizendo, através do ministério quíntuplo que Jesus Cristo deixou na terra, que a sua igreja alcançaria a estatura de Cristo. Não é através de uma religião, de uma denominação, tabernáculo A, B, C, D, nenhum. Não é isto. Agora, esse nome nós temos aí porque precisa de um endereço, precisa de uma identificação. Não é isso verdade? Mas o apontamento da Escritura é para Jesus Cristo. O que todos os profetas, os mensageiros, os apóstolos vieram fazer foi apontar para Jesus Cristo. Porque Ele é a principal pedra.
E nós sabemos que fora do Senhor não há salvação e não há remissão de pecado. Porque nós sabemos que denominação, religião, igreja não redime ninguém. Batismo nas águas, só entrar ali, você acha que só aquilo resolve? Não. O que tem que acontecer é o que eu disse aqui no domingo. E nós temos que buscar isso, e falei até diretamente para os jovens. Nós temos que buscar uma experiência com Ele que exceda qualquer experiência que o mundo ofereça. Você acha que a rede social é subdesenvolvida? É uma inteligência artificial, é muito forte, é bem desenvolvida, mas o que Deus quer que você alcance é maior do que isso. Tem que ser. E a experiência que nós temos que ter com essa palavra, ela tem que exceder qualquer entendimento humano. Entendido? Então aqui, através do ministério quíntuplo do Senhor Jesus Cristo na terra, a igreja alcançaria a estatura perfeita de Cristo. Porque esse mesmo ministério, escolhido e preparado por Ele, daria à igreja uma unidade de fé. Agora, o que significa, meu irmão? Que esse ministério teria a mesma opinião sobre a doutrina de Cristo, uma unidade de fé, e não dissensões e dissertações, porque hoje o que acontece? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e cada um diz que tem um conhecimento suficiente, mas estão fazendo o que? Estão abrindo, estão desentrelaçando o que a palavra veio para entrelaçar. Porque a palavra veio para trazer a uma unidade. O corpo do Senhor Jesus Cristo tem que chegar a uma unidade. Por isso que a Escritura fala, tem que ser uma só fé, um só Espírito e um só batismo. Agora, não é que quer dizer que é o batismo que você... Isso faz parte, são rudimentos e você passou por isso. Mas isso não é tudo. Isso são princípios primordiais para que você possa começar uma caminhada cristã. Mas você tem que crescer, você tem que fluir no que você está fazendo, você tem que obter conhecimento. E quem vai fazer isso? A palavra. E aonde você ouve a palavra? É aonde ela está sendo falada, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não diz que é a palavra de um homem, de um sábio, de um intelectual, de um doutor, não, é a palavra de Deus, é essa que convence o homem do pecado. Essa é que traz a luz para brilhar na vida daquele que está buscando por Ele. Então, olhe bem, nós precisamos de entender porque esse mesmo ministério escolhido e preparado por Ele daria à igreja uma unidade de fé, que significa que esse mesmo ministério teria a mesma opinião sobre a doutrina de Cristo e passaria esse mesmo entendimento para o povo de Deus, de forma que todos crescem e confessassem a mesma fé. Mas observe que essa unidade da fé tem a ver com uma revelação que o Espírito dá mediante o conhecimento que você adquire da palavra. Não é verdade isso? E nós precisamos de ter em comum, receber de um ensinamento direto, não de a voz de uma religião, de uma igreja, mas um ensinamento direto. Por que eu falo assim? Porque hoje estamos cercados. E se for dizer de qual igreja contém a verdade, irmão Patrick? Ou detém, ou é detentor da verdade? Ah, tem pessoa que fala. Eu já vi pessoas falar, não, se não for dessa forma, você não alcançará a fé de arrebatamento. Aí fala que tem que ser porque Deus deu uma luz maior para ele, tem que ser... Não é por aí. Você tem na mão, está diante de você, e nós temos que agradecer porque Deus tem nos revelado isso, mas você tem na mão a palavra revelada. Deus te deu nesse dia, Deus preparou você para viver e entender essa palavra e não ser ludibriado, não ser enganado por qualquer vento de doutrina, conforme nós lemos aqui. Qualquer coisa que se levanta, e aí alguma coisa se levanta ali no ministério, e a pessoa fala, e agora, será que isso aqui está certo ou será que não está? É essa preocupação?
A palavra fala que aquele que tem te conduzido até aqui, ele vai te guiar até o dia final. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar fé nisso. Eu tenho que colocar expectativa nisso. Eu tenho que saber que eu estou procurando viver e que Deus vai me sustentar e Deus vai te dar um lugar para que isso possa acontecer. O profeta falou: nós precisamos de ter para onde direcionar a nossa fé, o nosso olhar. Isto é, ele chegou a dizer em uma pregação de suas mensagens: nós temos que ter um poste de amarração. Não pode ser em qualquer lugar. Entendido? Deus não tem um ministério que ensine algo de uma maneira e um outro que pregue de forma diferente ou distorcida. E eu quero que vocês prestem atenção, porque aqui é só um desfecho de aonde a gente vai chegar com isso. Mas Deus não tem esse tipo. E as pessoas às vezes levantam e dizem. É por isso que nós vemos hoje tantas coisas que se levantou nesse tempo. Aí tem a igreja da nuvem, e a igreja não sei do que, e cada um saiu com um pensamento. Mas, meu irmão, isso tudo é uma unidade, é tudo para o mesmo lugar, é tudo com o mesmo objetivo. Tudo que Deus fez foi para trazer o crescimento da igreja. Aí, às vezes, os homens, com seu intelecto, batem no peito e falam: a igreja não pode subir o nível superior do seu pastor. Não pode mesmo, porque ele está ali na frente, ele está trazendo o ensinamento. Mas agora, que tipo de ensinamento nós estamos recebendo? Porque nós temos que ser instruídos pela palavra. E nós sabemos que o grande pastor, ou o co-pastor que nós temos que entender, é o Espírito Santo, que foi prometido que viria para quê? Para nos guiar em toda a verdade. Então é aí onde nós não vamos ser confundidos. Mas olhem bem, isso levanta outros que pregam de forma distorcida. Os ministros de Deus falam o mesmo idioma da Bíblia, porque possui a mesma unidade de fé e de espírito. Mesmo que eles nunca conheçam ou se conheceram, mas conhecem a Deus e sua palavra. E se eles estão pregando a palavra, vai entrar em conexão, vai falar a mesma coisa. Entendido? Isso é para quê? Para que haja essa unidade. A igreja do Senhor Jesus Cristo deve possuir a mesma fé e o mesmo entendimento acerca das Escrituras. Quando nós nos assentamos, nós não nos assentamos para divergir em torno da palavra, mas nós nos assentamos para sermos instruídos em torno da palavra. Não é isso verdade? Porém, a maior preocupação que o mensageiro da era, William Branham, teve, ou ele tinha, era com pessoas radicais que pudessem deixar a palavra de Deus e criar ismos e credos com base em movimentos que estavam surgindo. Aqui entra algo que nós temos que ter cuidado quanto a isso. E o que eles faziam baseava-se em sinais ou em determinados ensinos, que ao invés de aproximar as pessoas da palavra e um dos outros, estava afastando do verdadeiro objetivo da pregação do Evangelho. E qual é o objetivo? É de o levar a todos a uma unidade de fé e de espírito. Agora, sua sugestão era que, a sugestão de quem? Do mensageiro. Sua sugestão era de sempre ficar com a palavra, pois somente ela é que poderia dar a uma congregação essa unidade que deve ser buscado no corpo de Cristo, e em nenhuma outra fonte encontraria ele algo que pudesse ser substituído pela palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Olha aqui, a Bíblia diz que levantaria falsos ensinadores, falsos mestres, falsas doutrinas, e fala que, se possível, enganaria até, se possível. Tem um "se" nisso aí. Não falou que é possível. Se possível, enganaria até os próprios eleitos. Mas isso é se possível. Mas, meu irmão, vamos olhar uma coisa aqui. Quando o seu nome foi escrito, ou está escrito, no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo,
não vai deixar você se enganar e ser levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque você conhece a sua voz. O profeta pregou isso, escutando a sua voz. E ele diz que há várias vozes no mundo hoje, mas nós precisamos de ouvir a voz de Deus. Há uma voz que não pode se misturar com nenhuma outra, porque hoje há milhões de vozes religiosas no mundo, mas há uma voz. Deus está operando em um canal, e Ele precisa de encontrar corações famintos por Ele, por sua presença. E não é porque a igreja é bonita, não é porque a igreja... Não é isso que Deus está olhando, porque Deus não vê como vê o homem olha o que está por fora. Foi o que ele disse para Samuel, o profeta. O homem olha o que está por fora, mas Deus vê o que está por dentro. Deus vê o desejo do seu coração, Deus vê a necessidade do seu coração, Deus vê a necessidade de sua vida, e Ele vai te ajudar naquilo que Ele sabe que você precisa. E Deus envia a sua palavra justamente para isso. Não é, Deus não nos tirou debaixo de um jugo e nos colocou debaixo de outro, mas Ele nos libertou. A palavra fala que Ele nos libertou, Ele nos tirou da lei do pecado e da morte e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E lá em Efésios diz que Ele nos assentou. Aí as pessoas pensam que é um banco de igreja ou um lugar bom para se estar. Não, Ele te assentou em lugar celestial. Isto é, você não está em um lugar comum. Entenda isto. O lugar que Ele te assentou é onde está Cristo, é onde está a palavra. Ele te tirou do mundo, Ele te tirou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Você pode entender isso? Você não é uma pessoa comum. Nós não estamos tendo uma reunião comum. Não, essa Bíblia não é comum. Ela é inspirada por Deus. E se há inspiração na palavra e você come a palavra, você será inspirado também. É muito maravilhoso isso aqui. Amém? Então, o profeta falou que nós conhecemos, a Bíblia fala isso, que você conhece a sua voz. E a Bíblia fala, e a um estranho você não seguirá. Não importa se os olhos saem das mãos, pés e tudo mais, você saberá que não vem da Bíblia e ficará com a palavra, ficará com o assim diz o Senhor. Isso não é maravilhoso para nós nesse tempo? Sabe o que o profeta fala? Olhe bem, não há nenhum problema com os sinais, desde que eles não sejam usados para vindicar um ensino diferente do que a Bíblia ou a mensagem trouxe para nós. O que nós devemos fazer? Ficar com Cristo. E qualquer dom que aponte você para qualquer lugar fora do Calvário, deixe-o. Todo ensino que não vem da Bíblia é falso, é antipalavra. Qualquer palavra que venha do homem, ela falhará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Lá em Isaías capítulo 40, verso 8, fala assim, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Maravilhoso, não é? Amém? Agora, verificamos que Satanás tem enganado muitos ungidos, ou tem ungido muitos homens, que eles alegam estar dando uma nova luz, ou um novo entendimento, ou falando melhor a respeito da mensagem, ou da Bíblia, alegando revelar o que os outros não conseguiram ver. A gente encontra isso. Mas isso não vai funcionar isoladamente, porque todos nós temos que chegar a uma perfeição. Se uns chegar e os outros não, eles terão que aguardar. Porque vai chegar, todos nós chegaremos àquela estatura perfeita. Nós chegaremos ao pico daquela pirâmide. Tem que chegar.
E como que nós vamos fazer isso? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Nós temos que voltar a ser como era a igreja apostólica. Aquela igreja que viveu da experiência do poder de Deus naquele dia. E aquilo tem que voltar. Não pode ser diferente. Porque foi exatamente isso que ele fez com Eva. Quem? O diabo. Porque alegando revelar o que outros não conseguem revelar ou não conseguem ver. Exatamente o que ele fez com Eva no jardim. Agora, a mulher não foi realmente enganada, ela não pecou, ou melhor dizendo, a mulher ela foi enganada, ela não pecou. Adão não foi enganado, ele sabia o que estava fazendo, então ele pecou. Porque ele tinha que ter advertido quanto ao acontecimento. E é o que ele continua fazendo agora. Quem? Esse espírito do anticristo. Esse espírito de Satanás. Aquele mesmo que atuou ali no princípio. Espíritos não morrem. Está aí. E continua fazendo a mesma coisa. Agora, essa nova luz são dogmas e credos que os homens criam e que depois são ensinados em lugar da palavra verdadeira, ou da palavra de Deus, com a presunção de que tais ensinos estejam inspirados nela, mas a palavra é a única luz que deve nos guiar e nos iluminar, nos guiar em toda a verdade, porque o Salmo 119, verso 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando dissemos que devemos ficar com a Bíblia, estamos dizendo que temos que ficar com a fé apostólica. Temos que crer como os nossos irmãos creram. E ficar com o que os profetas e os pais primitivos ensinaram. Tendo em vista que tudo que esse ministério do tempo do fim, de Malaquias capítulo 4 e Apocalipse 10:7, fez foi restaurar a mesma fé, porque é isso que diz a Escritura, estaria restaurando a mesma fé dos primeiros pais. Qualquer coisa fora dessa palavra não passa de um sonho certo, ou uma doutrina distorcida. E o mensageiro pregou, na mensagem O Sonho Certo, ele diz assim, no parágrafo 88, quando Elias, o antigo profeta, representou a Cristo, Eliseu, o jovem profeta, o seguiu através do Jordão, e quando ele voltou, ele tinha uma porção dobrada, porque ele recebeu aquilo, e a igreja seguiu o Senhor Jesus Cristo até o Calvário. E quando isto aconteceu, e quando aquela capa de Cristo, que é o batismo do Espírito Santo, caiu sobre a igreja, ela recebeu também poder, e o Senhor Jesus Cristo disse, e vocês vão fazer coisas maior do que eu fiz. Aí as pessoas olham e pensam que não, que isso não tem como, não vejo lógica dessas coisas acontecer. Mas então onde está o poder de Deus, que prometeu que faria cumprir as Escrituras para o dia em que nós estamos vivendo? Aonde está essa palavra que causaria efeito no coração do homem, pecador, mortal, errante, mas que tem o favor de Deus, porque o seu nome está guardado na palma da mão de Deus. O seu nome está escrito ali, e não tem inferno, olhe bem isto, não tem altura nem profundidade, viu, irmão Flávio, que possa riscar o seu nome. A Escritura fala, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi lá no Calvário que você recebeu isto. Por quê? Porque você o seguiu até o Calvário. Mas como assim, se eu não estava lá? Mas você crê na pregação da cruz? Você crê que o Senhor Jesus Cristo, que Ele foi crucificado em nosso lugar, em nosso favor? Então quando isso aconteceu, você recebeu porção dobrada, porque Ele falou, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês. Aleluia! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, obrigado, meu irmão Carlos. E Ele está aqui. E Jesus disse, essas coisas que eu faço, vocês acham que são grandes? Vocês farão também, e até maiores do que essa. É por isso, meu irmão, que Deus
restaurou para a sua igreja no tempo do fim a doutrina apostólica da Bíblia, justamente para que pudéssemos receber novamente uma experiência viva da palavra de Deus. Nós não estamos vivendo de experiência de pessoas fracassadas, ou de um mundo que está em confusão, tanto religiosa como política. E você acha que vai melhorar? Não vai não. A coisa vai culminar conforme diz a Escritura. Mais cedo ou mais tarde nós sabemos que o poder ecumênico vai mandar no mundo e vai ter controle. E as pessoas pensam assim, eu não vou entrar porque o assunto seria longo, mas as pessoas pensam, porque a Bíblia fala, não é isso que diz a Escritura? Vai chegar um tempo que você não vai nem comprar nem vender. É isso que diz, irmão Zé do Carmo? E as pessoas pensam assim, mas como que eles vão fazer esse controle? É muito fácil, porque daqui um tempo nós não vamos ter mais dinheiro de papel, cédula, vai ser tudo digital. Eles já tem aí, já tem um tal de um Dix, que é para substituir o Pix, que é o dinheiro digital. E com esse dinheiro digital eles vão controlar. Por quê? Eu vi eles falando que quando isso estiver organizado, aí você sabe esses benefícios que as pessoas recebem, vale gás, vale compra, vale isso, vale aquilo. Eles vão rotular aquela moeda. Eles vão pegar um vale gás. Escuta o que eu estou dizendo, eu não estou falando bobeira não. Eles vão pegar o dinheiro, estou simplificando aqui. Vai pegar, irmão Zé Maria, o dinheiro do vale gás, que hoje as pessoas vão lá e sacam e usam para outra coisa. Eles vão rotular aquele dinheiro, vai ter um controle. A pessoa não vai poder usar aquele dinheiro para comprar outra coisa, vai ter que usar para comprar o gás, porque vai estar rotulado e vinculado para chegar naquele destino. E assim para todas as coisas. E aí fica fácil demais deles colocar qualquer um ponto ali, qualquer um número ali, e rotular o que você tem. E aí para você aceitar, usar aquele dinheiro, para que ele esteja disponível, você vai ter que concordar com alguma coisa. Aí entra ou não o poder, que é para manifestar, que é o poder da besta? Você acha que isso está longe de acontecer? Não. É por isso que Deus tem pressa que a igreja possa receber aquele poder de transformação, porque nós não vamos passar pela grande tribulação. O profeta falou que a noiva passará por um aperto, mas não pela tribulação. Porque quando isso acontecer, o eleito, a noiva do Senhor Jesus Cristo, deixará essa dimensão. Por isso que Deus quer te encher. Ele tem que te dar um poder. O profeta mensageiro falou que o poder que Deus quer dar para a igreja é maior do que o poder da maior bomba atômica. E Deus tem dado isso. Isso está agora onde? Isso está lá no céu, nas alturas ou distante? Não! Isso está aqui entre nós. O reino, a Escritura fala, o reino de Deus está entre vocês, está entre nós. Deus está reinando em nossos corações. O que Ele quer que você faça? Que você se posicione, que você tome essa palavra como ela é e fala assim, agora eu e essa palavra somos um. Uma só carne, um só espírito. Esse é o casamento de Cristo e a igreja. Não é maravilhoso? Você está entendendo? Agora, olhem bem. A igreja religiosa nunca fará isso. Nunca haverá uma organização que substituirá a experiência do cenáculo. Nunca haverá uma escola que substituirá o Pentecoste. Não pode ser, nem por força e nem por violência ou por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. É disso que precisamos hoje, receber uma experiência de volta à palavra. Cristãos que nascem de novo e que são lavados no sangue do Cordeiro, embranquecidos, regenerados, nascidos duas vezes. O que o mundo precisa hoje é de um mover do Espírito Santo, como nos velhos tempos. E olha que eu era bem novo quando eu escutava isso. Nosso saudoso pastor Nelson Paiva gostava de falar isso aqui. Porque isso está nas pregações do profeta. Olhem bem, o que o mundo precisa hoje é de um mover do Espírito Santo, como nos velhos tempos, do tipo que São Paulo teve cerca de 66 anos depois de Cristo.
É isso, é essa a experiência. Portanto, temos que voltar para onde a igreja começou. Não é o que diz o hino? Eu quero voltar ao primeiro amor. É aí onde a igreja tem que voltar. Buscar aquela experiência com o Espírito Santo. Não experiência com o grupo A, com o grupo B. O que nós temos que fazer é manifestar Jesus Cristo, para que o mundo possa ver isso. Você seja uma carta aberta, uma carta lida, mas que essa carta traga positivamente um exemplo. E é isso que nós precisamos. Agora, não é porque nós nos taxamos melhor do que qualquer um, mas é porque nós temos princípios básicos da Escritura que podem nos ajudar a chegar a isso. Portanto, não temos que fazer isso, temos que voltar, temos que buscar. Olhe bem, deixa eu descer um pouco mais aqui. Temos que receber exatamente a mesma coisa que os primeiros pais tinham. Do contrário, sabe o que diz o mensageiro? Nunca poderia ter dito que somente se voltássemos ao que a igreja tinha no começo, é o que poderíamos ter e que poderíamos ter a revelação da palavra, mas precisamos de realmente voltar àqueles princípios. Olhe bem o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 18. A Escritura diz assim, porque para mim eu tenho por certo que a palavra de Deus é verdadeira. Para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com qualquer manifestação que nós vamos receber? Não. Olhe bem, preste atenção nisso aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória. A glória que em nós há de ser manifestada. Agora, que glória é essa? É aquela mesma glória que encheu o lugar lá nos tempos antigos, se manifestou lá onde estava a presença de Deus, a arca, e a glória de Deus desceu naquele lugar, e foi tão forte aquilo que a casa encheu de fumaça, e fogo estava sobre aquele lugar, porque ali manifestou a presença, a coluna de fogo, o mesmo pilar de fogo, estava ali naquele lugar, e depois isso foi visto, e a glória que manifestou em Cristo Jesus, ao ponto de a voz dizer, esse é meu filho amado, em quem me comprazem habitar. Que glória é essa? Não é a glória de uma religião, meu irmão. Não é uma glória que alguém pode oferecer. É a manifestação perfeita de Deus. É a glória de Deus mesmo que vai descer sobre a igreja e vai trazer esse grande batismo do Espírito Santo, que é aquele grande selamento. Isso vai descer, isso é para a igreja. Essa glória é voltar a ter a imagem, olhe bem isso aqui, essa glória é voltar, irmão Isaac Júnior, a ter a imagem da palavra. É a imagem da palavra que em nós há de ser revelada, algo que estava oculto, porque nós sabemos que em cada era, Deus mandou um pouquinho de sua palavra, de sua presença. Cada tempo Ele foi manifestando, Ele foi derramando. Não é isso que nós falamos sobre as voltas lá de Jericó? No primeiro dia uma volta, segundo dia uma volta, terceiro uma volta, sexto dia uma volta. Primeira era, segunda era, mas quando chegou na sétima era, quando chegou no sétimo dia, foi 7 voltas. Por que isso, meu irmão? Porque tem que pegar tudo, não é só um pouquinho. Tudo que os nossos irmãos tiveram, você vai ter que ter. Não pode ser só uma parte, tem que ser completo. Tem que vir tudo nesta hora. Por isso foram 7 voltas. E quando eles deram 7 voltas, os muros caíram. Por que os muros caíram? Porque a trombeta tocou, a voz de Deus falou. E sabe o que diz a Bíblia lá em Josué? Que o som das trombetas com a voz do povo entraram na mesma frequência.
Assim é o que está acontecendo com a noiva nesta hora. A palavra e a noiva estão entrando na mesma frequência até que... Vou falar algo forte aqui agora. Até que a voz da igreja será a voz de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Mas você tem base para falar isso? Eu tenho. Por quê? Quem vai chamar os que dormem? Aonde que a igreja tem que chegar? Você vai ter só um pouquinho de porção? Não. É tudo que Deus é. Tem que vir na igreja. Mas não é o Papa que é a voz de Deus? Não fala lá desde o passado que ele é o representante de Deus aqui na terra? Nunca foi um homem. Eles colocaram Pedro como o primeiro Papa que levantou, falando que Pedro foi o primeiro Papa, porque ele, quando Deus falou sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, estava falando de um homem. Deus nunca edificou a igreja dele sobre um homem. Ele edificou a igreja sobre o fundamento da palavra. E a Escritura fala dos profetas e apóstolos, que veio trazendo luz sobre a palavra do dia. Mas nós estamos no 7º período, 7 voltas. Para quê? Para que você receba o que teve na primeira era. Você tem que ter o que eles tinham ali, uma fé pura. Por que eles tinham uma fé pura? Porque aqueles irmãos andou com Cristo. Eles viram prodígios, sinais, maravilhas. Então eles falavam do que eles viram, do que eles contemplaram. Não era manufaturado. Depois, com o tempo, que o homem foi mudando e foi embolando tudo e foi modificando. Mas eles tinham uma fé pura. E é isso que nós temos que ter. Mas foi só a primeira era que foi nossos pais? Não, os irmãos da segunda era também foi. Da terceira era também foi. Porque em cada era Deus teve um povo que representou ele. Da primeira, da segunda, da terceira era, da quarta era, da quinta era, da sexta era. Todos foram nossos pais, nós somos semente. Semente deles. Da pregação, da vida que eles tiveram. Mas agora, para nós recebermos aquele grande poder que está prometido para a igreja, então nós temos que pegar tudo o que eles tinham. Amém? Se a igreja não pegar nas 7 voltas, isso é, das 7 eras, não vai conseguir chegar à perfeição, porque o corpo é formado, cadê a pirâmide ali? O corpo é formado de fé, virtude, temperança, conhecimento, piedade, até que chega o amor fraternal. E quando o amor fraternal, aí ó, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, isso vem. Éfeso e Esmirna, cada um foi um tempo, foi uma dispensação. Aí chega o Espírito Santo, é quando vem. O Espírito Santo desce para quê? Para vindicar a igreja, para fechar, para trazer aquele grande batismo. E quando a igreja recebe então aquele grande batismo do Espírito Santo, aquela pedra que os edificadores rejeitaram, ela desce sobre o corpo, chamado de noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Entendeu até aqui? Então não é só um pouquinho, irmão Patrick. Tem que ter tudo. É tudo, irmão Isaac Júnior. Agora presta atenção. Nós sabemos que nessa era que nós estamos vivendo, foram soltos do rio Eufrates 200 milhões de demônios. Para quê? Não foi à toa. Foi solto por algum motivo. Porque o diabo também sabia que nesse tempo haveria uma manifestação e ele ia tentar interromper, como ele fez com o plano de Deus lá no Éden. Tentar burlar, modificar, fazer com que o homem caísse. Só que o profeta mensageiro vem dizendo assim, ó, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele não caiu. Você pegou a capa ali no Calvário? Então, a segunda esposa desse Adão também não cai, porque ela está selada, ela está escondida nele. A minha Bíblia fala que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Agora, para o diabo chegar na mulher, ele tem que passar pelo varão.
E ele não vai se arrepender, ele não tem como se arrepender. Então não tem como ele chegar e manchar a igreja. Por isso que a Escritura fala, vai ser uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma igreja pura. E é você que é esta igreja. É bom quando chega aqui, né? O tempo que vai passando, mas é muito bom esse momento. Eu te convido, você que quer acompanhar mais isso aqui, nós vamos ter mais sábado lá em Trindade, domingo de manhã lá na Rua do Lazer, domingo à noite aqui. Vamos deixar Deus trabalhar nesse assunto. Vamos deixar Deus embalar isso aqui para nós. Amém? A palavra dele não é incompleta. Nós vamos até onde o Espírito Santo nos guia para ir. Não quero colocar a palavra de homem, eu quero a palavra de Deus aqui. A oração de um verdadeiro pregador é: Senhor, que eu saia do caminho para que o Senhor possa manifestar, para que o Senhor possa se fazer presente. Então, o que nós vemos diante de tudo isso, o que estava oculto, foi manifestado. E você tem que ter, porque Deus só pode te abençoar se você estiver com expectativas. E você veio aqui nessa noite porque você tem expectativa. E sabe o que o mensageiro fala? Eu gosto de ler um pouquinho das literaturas. Mas olha aqui o que ele fala na exposição das 7 eras, na página 295. Ele fala assim, ó: agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, ele fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais, os pais apostólicos. Isso significa que ele nos levará para o mesmo entendimento que os primeiros irmãos tiveram, que os primeiros pais tiveram, nos levando de volta ao mesmo entendimento da Bíblia como era lá no princípio. E segundo, ele revelará os mistérios de Apocalipse, os mistérios dos selos e dos 7 trovões, conforme está em Apocalipse, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Ele vai trazer isso para a igreja, porque agora nós não temos só um pouquinho. O que o anjo disse para João, quando ele escreveu? Guarda, não foi, irmão Zé do Carmo? Sela isso aí, guarda isso. Para que ele guardou? Justamente para agora, para que nesse tempo fosse revelado todas as coisas. Agora, como você pode entender? Como vamos entender isto? A menos que alguém fale sobre isso. A fé vem pelo ouvir a palavra. Essa é a Escritura. E todas as coisas que fazemos devem ser baseadas nas Escrituras. Jesus disse assim, ó: minhas palavras são espírito e são vida. Lembrando sempre que as palavras de Jesus eram, na verdade, o que Deus estava expressando. Porque tudo que era os pensamentos de Deus foi expresso em Cristo. E agora está na igreja, veio para nós nesse tempo. Amém? O que diz a Escritura? Olha aqui, eu quero ler isso aqui para vocês. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fique com a palavra. Não é apenas termos a doutrina certa, não é só isso. Não é apenas termos a doutrina certa, mas acima de tudo, termos a vida da doutrina em nós, pois é somente ela que poderá limpar as nossas vidas diante de Deus. O Salmo 119:9 diz assim, ó: com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a palavra. Hebreus 4:12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e ela é apta para discernir. É apta para discernir as intenções. Olha aqui, ó. É intenções do coração. E no Salmo 18:30 fala: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todo aquele que nele confia. Na mensagem, o Verbo se fez carne,
Ele diz assim, ó, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando o elemento humano se desvanece e o Espírito de Deus preenche aquele espaço vazio, não é quando você morre, não. Está falando aqui quando você passa por aquela transformação, que foi aquilo que o apóstolo Paulo disse, irmão Patrick. Agora não mais vivo eu, mas Cristo está vivendo em mim. A igreja tem que chegar a isso. Nós temos que ter fé para falar isso, temos que perder o medo e ter ousadia, não foi o que nós falamos no domingo aqui? E ter ousadia para dizer essas coisas, porque funciona. Funcionou lá com os irmãos nossos lá no passado, por que isso não vai funcionar se ele é o mesmo aqui nessa noite? Agora nós vamos ficar mentalizando o que Deus fez no passado, nós vamos olhar para as grandezas que Deus prometeu fazer no futuro e esquecer a promessa que Ele tem para o tempo presente? Quando Ele falou que essas coisas estariam no nosso meio, o mensageiro fala no parágrafo 100 da mensagem, o verbo se fez carne. Eu creio que isso está a caminho, quando a igreja estará tão envolvida em Cristo e no Espírito Santo, as pessoas tão distantes de si mesmas, que elas não se consideram a si mesmas, a si própria, sem nenhum pensamento a não ser servir a Deus. E seus pensamentos se foram, eles rejeitaram as coisas do mundo, e eles simplesmente se movem no Espírito, vivem no Espírito, prosseguem no Espírito, caminham no Espírito, e assim cumpre a lei de Cristo no Espírito. E então o amor de Cristo no coração do homem, movendo-se no Espírito Santo, esta tão grande e maravilhosa igreja seguirá adiante com o poder e deidade. Olhe bem, porque a deidade será revelada nos seres humanos pelo Espírito Santo, tornando o quê? Tornando realidade os pensamentos de suas mentes. Isto é, a deidade é a porção completa. Tudo que Deus isso vai cair sobre a igreja, isso vai vir sobre a igreja. Então, meu irmão, saiba de uma coisa, nossos pensamentos funcionam diferente. Muitas vezes nós nos levantamos e dizemos, como vai, meu irmão? E você queria dizer algo diferente disso. Muitas vezes dizemos, eu sou isso, eu sou aquilo, vou fazer aquilo outro. E você não quer dizer isso no seu coração, certo? Eu não quis dizer isso. Eu tenho certeza que o irmão Patrick hoje tinha tudo para não vir no culto, porque ele estava cansado. E ele podia dizer, eu estou cansado, eu queria ir para casa, estar com meus filhos. Mas algo no coração dele impulsionou ele dizendo, não, vamos para a casa do Senhor, vamos, que eu preciso de ouvir mais, eu preciso de comer mais. É isso que traz a igreja, é isso que está trazendo, ungindo a igreja nessa hora, que está trazendo a unção sobre o povo de Deus, esse desejo múltiplo de buscar a sua presença. Entendido? Então não é mais o que eu quero fazer, mas é o que Ele quer fazer por nós. É o que Ele quer fazer em nós. É o que Ele quer fazer em mim. Amém? Então, olha o que diz aqui no 101. Fala assim, mas quando você se tornar tão morto para as coisas do mundo, até que Cristo seja o primeiro, Cristo seja tudo, então todo o seu ser é do Espírito Santo, ou é do Espírito do Senhor Jesus Cristo, e Ele tem total controle, e é aí quando os seus pensamentos se tornam limpos, seus pensamentos se tornam puros, e então você começa a viver uma vida diferente. E eu quero finalizar com esse pensamento aqui, é aí quando a voz da igreja alcançar a frequência da voz de Deus, a noiva de Cristo tomará forma e entrará na atmosfera do arrebatamento por ter alcançado a voz da trombeta, que é a voz de Deus, a mensagem para o dia em que nós estamos vivendo. Amém? Deus te abençoe. Deus cele no seu coração esta palavra dessa noite. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que Deus seja sempre louvado, e que as bênçãos do Senhor possam sempre encontrar lugar em seus corações. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.
vocês que acompanharam a transmissão, que possamos sair daqui abençoados nessa noite pela palavra. 66, isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Nós queremos voltar, ó Pai, a este primeiro amor. Aleluia. E para voltar, às vezes precisamos nos arrepender. Sim. Aleluia. Por isso nós nos arrependemos, Senhor. Graças te damos, Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar
Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé. Não tem nenhum pedido escrito aqui, mas você que quer ser lembrado em oração, levante a sua mão direita. Vamos lembrar também da caixa de oração e os pedidos que está também na transmissão. Nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome, porque até aqui grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Pai de bondade, agora quando nós vamos retornar para os nossos lares, depois de ouvir palavras de vida eterna, que o Senhor trouxe aos nossos corações, nós pedimos que o Senhor possa gravar isto na tábua dos nossos corações, para não ser esquecido, para nós lembrarmos e meditar, conforme diz o salmista, meditar na tua palavra dia e noite. Ó Deus maravilhoso, nós queremos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Por isso, as mãos que levantam no santuário, apresentando as suas necessidades, o que eles precisam, o Senhor sabe o que cada um de nossos irmãos aqui presente está precisando. Os pedidos que estão na caixa de oração, e também os pedidos da transmissão, e os pedidos também dos irmãos que estão acompanhando este culto juntamente conosco. Pedimos que o poder de cura, que o poder de libertação, que o poder de transformação possa ser com cada vida, conforme a necessidade, e pedimos, Pai, que a tua perfeita vontade seja feita, no nome de Jesus Cristo. E ao retornar para os nossos lares, queremos voltar abençoado, guardado pelo Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos dos desastres, dos acidentes, dos ladrões, salteadores, dos homens mau, sanguinários, Senhor. Livra-nos, Pai, da morte prematura. A tua palavra diz que o Senhor tem acampado os teus anjos ao nosso redor para nos guardar e para nos proteger. E nós confiamos, ó Pai, na tua promessa. Por isso oramos e pedimos que o Senhor possa nos abençoar e nos levar de regresso. Cada lar aqui representado nesta noite, que possa levar uma bênção para o seu lar. Pois oramos e pedimos. E que a paz bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos despedidos no nome do Senhor Jesus Cristo.